este espaço de debate promovido pelo Conta Lá. Percorremos o país para esclarecer os eleitores nestas autárquicas e agora vamos falar sobre o concelho de Arcos de Valdevez. Tem mais de 400 km² de área, é o maior município do distrito de Viana do Castelo, mas o número de habitantes não chega aos 21 mil. Tem uma densidade populacional que é menos de metade da média nacional. A Câmara é liderada pelo PSD desde as primeiras eleições livres, ou seja, desde 1976. Olgário Gonçalves é o atual presidente da autarquia e é o candidato do PSD nestas autárquicas. Para este debate, convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Olgário Gonçalves, do PSD, e Ricardo Jorge Coelho, da CDU, não aceitaram o convite para estarem aqui presentes. Comigo tenho à minha esquerda João Braga Simões, do Partido Socialista, e também Fernando Fonseca, que está aqui a representar a candidatura de Augusto Pinto Osório, do CDS, e que é o candidato do partido à Assembleia Municipal. Aos dois agradeço o convite por estarem aqui presentes. Vamos começar com um tema que é muito caro ao Concelho de Arcos de Valdevez, que tem a ver com a demografia do território. Arcos de Valdevez é um município cada vez mais envelhecido, 36% da população tem 65 anos ou mais. A fixação de jovens tem sido um desafio para este município. Quais são as propostas do Partido Socialista? Começo pelo João Braga Simões. Quais são as propostas do Partido Socialista para inverter, no fundo, este retrato? O problema demográfico não é um problema particular de Arcos de Valdevez, é um problema do país, eu até diria que é um problema da Europa. A Europa como um todo vive este problema. Com certeza que Arcos de Valdevez, por ser um território de emigração desde há mais de um século, que é um território de saída de população para terras mais favoráveis, onde se encontram melhores condições de trabalho, e nós vemos isso ainda agora neste mês de agosto, que terminou há dias, vimos a quantidade de gente que regressa nas suas férias para a sua terra natal, reflexo exatamente desta realidade que nós temos, que sermos um território de emigração desde há muito tempo. E as políticas de combate ao inverno demográfico que nós temos vivido são sempre políticas transversais, não se resolvem nem com uma nem com duas, há um conjunto de medidas que são necessárias tomar para impedir o decréscimo populacional que temos vivido e o envelhecimento, como falava. Desde medidas económicas até às medidas mais do cotidiano do dia das pessoas. Arcos de Valdevez é, neste momento, o terceiro ou quarto concelho do distrito com menor rendimento per capita e é, ao mesmo tempo, em simultâneo, um dos concelhos onde a habitação é mais cara do distrito de Viana do Castelo. O problema da habitação também não é, com certeza, um problema apenas de Arcos de Valdevez, é um problema do país, mas a habitação precisa, de facto, de ter uma resposta municipal. E as respostas que têm tido até agora não têm sido suficientes para melhorar as condições de vida e o acesso à habitação dos arcoenses. A nossa proposta passa por criar uma empresa municipal de habitação que seja responsável por gerir um conjunto de fogos habitacionais, habitação pública, não habitação social. A habitação social responde a outro tipo de realidade, mais complexa, que também tem que ter, com certeza, uma resposta nacional, governamental e do município, mas a classe média também precisa de uma resposta. E a classe média precisa de uma resposta e o município pode dá-la. Há verba suficiente, há saúde financeira suficiente no município para criar uma bolsa de habitação que pode ser obtida através de várias formas, através de uma cota nas habitações novas construídas pelos empreiteiros, portanto, a Câmara assume a compra de 1 ou 2 habitações por cada grande empreendimento criado no município e depois disponibiliza-o à classe média com juros bonificados, com financiamento com melhores condições do que a banca oferece, permitindo, com isto, controlar os preços. Se o município conseguir uma bolsa de habitação disponível grande o suficiente para influenciar o mercado da oferta e da procura, conseguimos controlar os preços. Neste momento, o preço em Arcos de Valdevez está muito condicionado por sermos, de facto, um território de atração ou de população estrangeira que gosta deste território, naturalmente, e procura esta terra para viver a sua reforma, vindo de outros países com rendimentos muito maiores. Isso inflaciona automaticamente os preços da habitação em Arcos de Valdevez. Ou então, os imigrantes regressados à sua terra natal, que também compram habitação e, pronto, vêm com rendimentos que não comparam com a classe média arcoense. Portanto, tudo isto tem influenciado
e feito subir bastante o preço da habitação em Arcos de Valdevez. Portanto, para conseguirmos influenciar isto de forma decrescente, portanto, controlar um bocadinho os preços da habitação em Arcos de Valdevez, precisamos, de facto, ter uma resposta municipal, uma resposta pública, que tem que ter dimensão suficiente para, de facto, influenciar o mercado da oferta e da procura. Para termos uma noção, temos à venda, em breve, em Arcos de Valdevez, um T0 de 38 metros quadrados, habitação nova, construída no centro urbano de Arcos de Valdevez, por 160 mil euros, preço base. 38 metros quadrados, um T0, 160 mil euros. Estes são os preços que se estão a praticar em Arcos de Valdevez. Isto é incomportável e não permite a fixação de nenhuma população em Arcos de Valdevez. Portanto, essa será uma prioridade para o PS, sim, atacar o mercado da habitação. Sim. Fernando Fonseca, a mesma questão, portanto, quais são as medidas, as propostas do CDS para que a população se fixe em Arcos de Valdevez? Agradecer desde já o convite, cumprimentar todos. Esta questão da desertificação que se verifica em Arcos de Valdevez, a fuga das populações jovens e o envelhecimento da população tem várias causas que, de certa forma, extravasam também o âmbito do município, da ação da Câmara Municipal, mas há aqui aspectos importantes que as câmaras podiam intervir e que podiam inverter todo este estado de situações. Ainda há pouco disse que Arcos de Valdevez é um concelho em que o PSD se mantém desde as primeiras eleições, e isso é um facto que também não beneficia muito o concelho, porque a alternância democrática é precisamente a possibilidade de outros interventores políticos poderem agir no sentido de trazerem outras políticas e outras intervenções que pudessem beneficiar as populações e, com isso, trazer riqueza, produção e fixação de população. Isto acontece que depois de todos estes anos de poder, sempre com o mesmo partido, sempre com as mesmas pessoas, criam-se vícios instalados. A política hoje está muito restrita a meia dúzia de pessoas e os mais válidos, aqueles que querem participar, são compelidos a saírem do Conselho e não dão um contributo, não há massa crítica que possa realmente criar outras ideias e outras iniciativas que pudessem trazer riqueza e evolução para o Concelho de Arcos de Valdevez. E nós temos vários males a atacar que têm perdurado e que não se tem conseguido ultrapassar. A habitação é um deles. Eu recordo que na década de 80, Arcos de Valdevez também tinha um problema com a habitação e a Câmara Municipal, não substituindo-se aos privados, porque os privados têm que ter sempre um papel importante na ação, na construção. Mas a Câmara Municipal loteou um terreno, portanto, comprou uma área significativa e loteou um terreno dispondo a preços controlados para que as populações e jovens pudessem ter acesso a um terreno e pudessem construir numa zona totalmente infraestruturada. Portanto, e o que eu quero dizer com isto? É que os municípios podem ter um papel importante na tentativa de resolução da atual crise da habitação. A crise que se verifica com falta de edifícios, portanto, falta de apartamentos e falta de edifícios para a habitação, e aqueles que existem estão a preços que extravasam a capacidade financeira e os salários que se praticam no Concelho. Portanto, estamos aqui perante uma situação que está a ultrapassar, e eu penso que esta ultrapassagem será feita com a intervenção do município, entrando numa faixa que não deve ultrapassar os 30% de ação por parte do município, com a disponibilidade de construção a preços controlados, e depois o mercado naturalmente ficará mais equilibrado quando a oferta aumenta e, portanto, com isto os privados continuariam na sua ação, mas não teríamos já os preços exagerados que hoje se verificam na construção. Por outro lado, a construção e a atividade da indústria nesta área também atravessam uma situação pela falta de operários especializados, ou seja, nós também verificamos que, sendo o Concelho de Arcos de Valdevez um concelho da imigração, todas aquelas pessoas que são especialistas nestas áreas tendem a sair para, precisamente, procurarem salários melhores noutras terras e, como tal, o Concelho fica desfalcado desta população. Portanto, para concluir,
Há aqui várias intervenções que têm que ser feitas para ultrapassar o atual estado de situação, mas a habitação será um deles, para além de outras questões, como as acessibilidades, a questão do turismo. Já lá iremos, Fernando Fonseca. São tudo fatores de fixação da população. Há pouco o João Braga Simões falava precisamente dos rendimentos que são dos mais baixos do distrito, o índice de poder de compra per capita também é dos mais baixos. Como é que se pode, no fundo, alterar isto? Que propostas tem o Partido Socialista para diversificar a economia, para criar oportunidades para os jovens terem emprego qualificado em Arcos de Valdevez? De facto, todo este debate, entrevista, pode circular à volta desta questão demográfica, porque as respostas ao problema demográfico são também as respostas ao problema económico, ao problema da habitação, aos problemas sociais. De facto, tudo isto entronca basicamente no problema comum e, no fundo, a consequência de tudo isto, que é a questão demográfica em declínio. Do ponto de vista económico, há um conjunto de iniciativas que a Câmara pode tomar para poder aplacar esta questão e promover a criação de emprego jovem. Desde logo, a atração de indústria para Arcos de Valdevez, que não seja apenas uma indústria de salário mínimo, ok? Nós tivemos ao longo dos últimos anos e a criação de grandes empresas com a oportunidade para um conjunto grande de arcoenses, e não só arcoenses, os concelhos limítrofes de Ponte Lima, Ponta Barca e até mais longínquos um pouco, tiveram a oportunidade em Arcos de Valdevez, nas suas zonas industriais, de ter emprego, mas a verdade é que são empregos pouco diferenciados, que não necessitam de especial formação. Isso não tem sido suficiente para fixar a população. É muito difícil conseguir captar a fixação da grande massa de jovens que nós vemos a nascer no nosso território e nas nossas escolas, quando depois, no início da sua vida ativa, tem como perspectiva um trabalho de salário mínimo. E tão rápido, a 1-2 horas de viagem de avião ou de carro, chegam à Espanha, ou chegam à Suíça, chegam à França e têm salários completamente diferentes. O cenário em Arcos de Valdevez necessita de uma resposta com a capacidade de atração de outro tipo de investimentos. Há um exemplo bastante feliz que eu gosto de utilizar, que é o exemplo de Paredes de Coura. Paredes de Coura conseguiu uma coisa única, que inverte completamente e transforma o futuro daquele território, que é a atração da indústria biotecnológica e farmacêutica. De repente, em Paredes de Coura, nasce a primeira fábrica de vacinas em Arcos de Valdevez, com salários de base, de chão de fábrica, de operário de chão de fábrica, que começam nos 1.200 euros. Isto muda completamente. Muda completamente o território. A partir deste cluster que se pode criar a partir de Paredes de Coura, podemos criar outro tipo de indústrias, da mesma forma que a indústria automóvel o criou no norte de Portugal e na Galiza, com um conjunto de indústrias com géneros que se alimentam e se retroalimentam umas às outras. A indústria biotecnológica e farmacêutica tem potencial e a Europa, neste momento, está deficitária na sua capacidade de produção de medicamentos, por exemplo, e tem que apostar, e vai apostar, é essa a perspectiva de futuro da União Europeia, na produção interna e na capacidade dos países terem a sua produção deste tipo de produtos para evitar crises como as que vivemos no passado recente. Isto é uma forma bastante única de conseguir aplacar este problema, criar postos de emprego que resolvam a carestia de salários que existem. E outro problema ainda mais grave, a Fundação Francisco Manuel dos Santos ainda estes dias publicou um estudo acerca do trabalho a nível nacional, que eu tenho aqui a imagem e posso também partilhá-la, que é as oportunidades e riscos da automação na indústria em Portugal. E se virmos com atenção este mapa, vemos que onde cresce menos as profissões em automação é exatamente no distrito de Viana do Castelo, e onde mais vão sofrer as profissões clássicas é também o distrito de Viana do Castelo, no país. Portanto, se não olharmos para este problema com seriedade, se não formos capazes de transformar a indústria que construímos nas últimas décadas e que deu resposta ao território, e não formos capazes de transformar numa coisa diferente para o futuro, quer seja para a automação, quer seja para a atração de outro tipo de indústrias que não sejam apenas a indústria automóvel, estar demasiado dependente de um setor apenas da economia torna-nos frágeis perante qualquer crise que surja neste setor de mercado. Portanto, precisamos de diversificar e, mais do que diversificar, apostar na qualificação, na automação, nas profissões que de facto dão resposta àquilo que a indústria precisa e ser capaz também de atrair para aqui. E, mais uma vez, menciono o exemplo de Paredes de Coura. Se foi possível em Paredes de Coura fazer isto, tem que ser possível em qualquer sítio. Fernando Fonseca, concorda com esta visão do João Braga Simões para a economia? Eu tenho um plano mais abrangente. Evidentemente que a indústria é importante
porque ao criar postos de trabalho está a atrair população e a fixar a população, só que realmente o salário mínimo não resolve o problema. Portanto, temos de ter indústrias que, portanto, paguem salários acima daquilo que é o salário mínimo, precisamente para que as pessoas sintam que ali têm um salário que é uma situação de conforto para as necessidades do dia-a-dia. Mas a parte industrial é importante, naturalmente, mas nós temos outros dois pilares em Arcos de Valdevez que têm que ter algum cuidado, nomeadamente a questão da agricultura e floresta e a questão do turismo. Porque nós sabemos que Arcos de Valdevez, dadas as suas características, é um concelho rural. Como tal, sempre esteve ligado à agricultura. É claro que a agricultura não dá riqueza a ninguém. Costuma-se dizer que é a arte de empobrecer alegremente. Agora, evidentemente que em comparação com as outras indústrias e com as outras atividades, a agricultura, para que nós todos possamos no supermercado comprar produtos que estejam ao nosso alcance, o agricultor acaba por ser fortemente penalizado porque não consegue pôr preços que depois sejam consumidos. Portanto, o agricultor é logo esmagado à partida na questão dos preços pelos preços que quer vender os seus produtos, porque para essa produção tudo no mercado é caro, os adubos são caros, os equipamentos são caros, o combustível é caro. Portanto, para a produção agrícola terá de haver uma perspectiva de ajuda, nomeadamente, para que haja fixação da população na parte da agricultura, que é também um grande suporte do concelho. Na área da floresta, está a falar em apoios? Apoios, evidente, do Estado, que à semelhança do que existe em Espanha, do que existe em França e nos outros Estados europeus, que os agricultores são fortemente ajudados para precisamente que os produtos que depois são colocados nas prateleiras do supermercado tenham preços que estejam ao alcance de todas as populações, mas que os agricultores não sejam prejudicados e esmagados nos preços ao terem que vender às grandes superfícies. Portanto, isso era um aspecto que tem que ser considerado. Dar condições para que os jovens agricultores se fixem, dando precisamente ajudas em equipamentos, na compra dos equipamentos, na compra dos adubos, na compra de tudo que esteja ligado à agricultura. Portanto, isso é um aspecto importante e que tem sido descurado até agora. O turismo é outro aspecto importante. Já iremos falar especificamente do turismo, sim. Até posso começar por si, porque de facto Arcos de Valdevez tem uma paisagem verde que está integrada no Parque Nacional Peneda Gerês, tem-se posicionado como destino de natureza e de atividades ligadas ao lazer. Qual é a estratégia do CDS para desenvolver o turismo em Arcos de Valdevez, que tem sido um motor para também a economia local? Relativamente a isto, nós no CDS temos tido alguns combates relativamente a alguns atentados que têm sido cometidos no concelho e que têm prejudicado seriamente o turismo, dada a aposta que, de certa forma, o município também fez pelas condições naturais, paisagísticas e de biodiversidade que o concelho tem. Naturalmente, é um concelho que está vocacionado para ser um fator importante para a área do turismo, mas têm sido cometidos atentados que nós, de certa forma, temos combatido e já levamos várias moções à Assembleia Municipal, precisamente para evitar que tal acontecesse, como foi recentemente a linha de muita alta tensão, que atravessa o concelho de Arcos de Valdevez de lés a lés, com prejuízos enormes, porque atravessa zonas protegidas, zonas de Reserva Ecológica Nacional, zonas que pertencem muito próximas do Parque Nacional da Peneda Gerês, e não se conseguiu evitar que o concelho de Arcos de Valdevez fosse prejudicado, quando é o concelho que mais classificações tem na área da natureza, portanto é o Parque Nacional da Peneda Gerês, tem a paisagem protegida de paisagem cultural, Monumento Nacional da Paisagem Cultural de Sestelo, pertence à Reserva Mundial da Biosfera, portanto, Arcos de Valdevez
reúne classificações restritivas para este tipo de investimentos e tem sido aquele que tem mais sido prejudicado com este tipo de investimentos. Ora, isto prejudica seriamente o turismo e não se compreende como é que, depois das populações terem votado contra todo este tipo de intervenções, se continua a assistir impávido e sereno, portanto, aos atropelos e à violação destas leis que deviam ser restritivas e impedidas. O Estado, evocando o interesse público, entra, destrói e diz que é para transporte de energia para a produção de hidrogênio verde, tudo é discutível e que não me parece que seja essa a solução. Portanto, na área do turismo, há que cautelar a não destruição de todos os habitats da biodiversidade existente e, portanto, o município aí tinha que cautelar que certo tipo de intervenções não pudessem ser realizadas. Como é, por exemplo, agora o parque eólico que se quer fazer, o parque eólico já iremos de falar Sestelo, sobre isso, sim. Que é outra aberração que se pretende fazer. Portanto, para além dos cuidados que tem que haver com a paisagem, com a natureza, e, portanto, tomar medidas preventivas para que evitem o ataque aos incêndios, por exemplo, é outra questão que tem que ser tomada muito a sério para evitar que o concelho seja descaracterizado, porque ver esta paisagem verde totalmente queimada é uma desolução completa. Portanto, são estes todos os aspectos que têm que ser considerados. E também, na área do turismo, há aqui um aspecto importante que está a acontecer em Arcos de Valdevez, que é, por exemplo, as Águas do Norte aplicarem tarifas aos alojamentos de agroturismo, sobretudo ligados ao agroturismo, estarem a aplicar uma tarifa que é a dobra, portanto, não habitacional, o que é o dobro daquilo que seria a tarifa normal. E isto também não pode acontecer porque, em termos de competitividade, prejudica seriamente o turismo em Arcos de Valdevez. João Braga Simões, partilha esta visão de que não têm sido acauteladas, no fundo, algumas preocupações com a paisagem, com a biodiversidade na questão do turismo? Eu acho que Arcos de Valdevez é abençoado por qualidades naturais e por uma paisagem que, por si só, proporcionou que, quase que sem intervenção municipal, o turismo de facto florescesse nas últimas décadas e de facto haja um conjunto, quer de grandes investimentos, com grandes grupos hoteleiros instalados em Arcos de Valdevez, quer também com pequenos privados junto das suas pequenas propriedades, que as melhoraram, requalificaram e as tornaram bons destinos turísticos em Arcos de Valdevez. Portanto, Arcos de Valdevez naturalmente criou este tipo de resposta e acho que é exatamente aquilo que o mercado também procurou, este território para este tipo de turismo. Na verdade, o que faz falta é não estragar. Arcos de Valdevez está bem como está, é preciso não estragar. E acho que nestas questões temos que olhar com alguma responsabilidade e não olhando também apenas ao eleitoralismo e à atração do voto fácil por temas mais fraturantes ou mais emocionais. O PS também foi contra a instalação da linha de muito alta tensão, porque de facto rasga o território a meio de uma ponta à outra, desde o sul para norte. Fomos contra a instalação de uma mini hídrica em Sestelo, somos contra a prospecção de lítio no território. Somos contra, apesar disso nunca ter sido posto em cima da mesa, a instalação de grandes painéis solares para aproveitamento elétrico, mas isso não nos tolda e não nos bloqueia para aquilo que possam ser outras respostas, também elas ecológicas e sustentáveis, que os arcoenses precisam e que o país precisa e que também poderemos tirar algum rendimento disso. Mas a questão até não é tanto essa, é de que forma é que o turismo pode de facto ser fomentado. A questão dos incêndios é flagrante. A única coisa que, neste momento, coloca em causa seriamente a atratividade do turismo em Arcos de Valdevez é o cancelamento de reservas motivado por os grandes flagelos de incêndios no verão. O verão é época alta de reservas em hotéis e em alojamentos locais e é também época alta dos incêndios. Arcos de Valdevez é, ano após ano, o primeiro, segundo ou terceiro concelho com mais área ardida. É, consecutivamente, o concelho com mais focos de incêndio ao longo de todo o ano. Começam até, mesmo no inverno, começam os focos de incêndio. Isto sim é que coloca em causa a atratividade do turismo em Arcos de Valdevez. Portanto, a nossa resposta para continuar a garantir que o turismo faça o seu trabalho, e ele faz o seu trabalho sozinho, os proprietários e empresários do turismo fazem o seu trabalho sozinhos, não precisam de grande ajuda do município. O município tem que evitar estes flagelos que acontecem recorrentemente todos os anos. Isso faz
através de uma gestão integrada da paisagem florestal, garantir que, de facto, as limpezas são feitas nos terrenos, garantir que se ordena o território florestal de uma forma eficaz, à semelhança de um pouco do que está a ser feito na área do Vale, com uma grande extensão de 700 hectares que está a ser gerida pela Associação Florestal do Lima. O que eles fazem é contactar os proprietários das suas parcelas de terreno, porque 90% deste território é privado ou é de baldios, e ser baldio quer dizer que é de toda a comunidade que habita naquele território, não é do Governo Central, não é do Estado, é daquele território. Associações como esta o que fazem é gerir aquele território, garantir a limpeza, garantir o ressarcimento também justo das pessoas que cedem, no fundo, a gestão da sua parcela de terreno. Isto permite que se gira aquelas áreas, se tira o rendimento através da madeira, dos recursos ecológicos que possam ser aproveitáveis dentro de cada parcela deste terreno, ao mesmo tempo retribuindo o dono daquelas terras, com retorno, com certeza, financeiro para também quem explora, e depois, mais importante que tudo isto, floresta ordenada é floresta que não arde. E isso favorece o turismo. Passamos agora a outro tema. Uma empresa sediada nos Países Baixos pretende construir um parque eólico nos concelhos de Arcos de Valdevez e Monção. Uma parte significativa da população da freguesia do Sestelo, como o Fernando Fonseca disse, é monumento nacional, está contra. A própria Câmara também está contra. João Braga Simões, se for eleito, como é que gera este dossiê? Sim, é um assunto complexo e que exige uma análise e uma conversa com as populações. Antes de mais, uma pequena correção. A Câmara Municipal não está contra. A Câmara Municipal, eu sou vereador da oposição na Câmara Municipal, e a Câmara Municipal fez aprovar uma alteração ao PDM que tornou de interesse municipal relevante a instalação de 2 postes de prospecção eólica. Mas creio que já se manifestou, entretanto, que se opõe... Manifestou-se com cinismo. Isto é preciso ser dito. A Câmara Municipal já reuniu com a empresa, já permitiu a tal instalação destes postos de prospecção no território, inclusivamente em Sestelo, e isto é a porta de entrada para o investimento seguinte, que será a instalação de uma rede de torres eólicas no concelho. É importante dizer que não é a primeira. Arcos de Valdevez já tem torres eólicas neste momento. Eu não me recordo de ouvir este clamor na sociedade arcoense contra as torres eólicas. Estamos a falar de uma energia renovável. Mas, acima de tudo, mais do que a minha opinião pessoal, acho que importa ouvir as populações. E, pelo que sei, as populações foram ouvidas. Foram reunidas as comissões de baldios, que são as que gerem este território para onde vão ser instaladas estas torres, e as comissões de baldios são um exemplo até bastante interessante daquilo que é a democracia direta. Numa assembleia de compartes, entram todas as pessoas que habitam naquele território. Não são eleitos, não é uma assembleia representativa da população. Qualquer pessoa que tenha propriedade dentro daquele território faz parte de uma assembleia de compartes, é comparte. E todas as assembleias de compartes das freguesias envolvidas, e não foi apenas Sestelo, Álvaro e Loureda, Cabreiro e Sestelo. São, portanto, 4 assembleias de compartes. Todas elas, as populações ali reunidas, votaram a favor da cessão dos terrenos para a exploração eólica. Isto é importante que seja dito, é importante que se saiba. Portanto, as populações, à partida mais afetadas, que são as daqueles locais, votaram a favor. Na maior parte dos casos, até por unanimidade. Houve, pelo menos, Assembleia de Compartes, não foi unânime, mas foi uma larga maioria que votou a favor. Isto porquê? Porque as pessoas, imagino eu, veem a energia eólica não como uma mina de lítio, não como uma mina hídrica, não como uma montanha coberta de painéis solares. Veem aquilo como uma forma de exploração de energia renovável, necessária, todos nós precisamos de eletricidade em casa, mas que, acima de tudo, também deixa um retorno no território. Sobre o projeto em particular e os seus pormenores, se são 20 torres ou se são 15, se aquela torre que está na nascente do Vez deve ser deslocalizada para outro sítio ou até eliminada completamente do projeto, perfeitamente de acordo. Essas questões de pormenor têm que ser discutidas, claramente, e as contrapartidas têm que ser negociadas, mas, acima de tudo, o que me importa perceber, para tomar uma decisão como Presidente de Câmara, é saber se as populações querem aquilo nos seus territórios ou não querem. Mas tem surgido
precisamente essas queixas, essas preocupações? Tem, mas já foram falar às comunidades, já foram perguntar aos compartes daquelas freguesias se querem ou não querem o seu território atravessado. É porque, pelos vistos, já houve assembleias de compartes, onde são convocadas todas as pessoas da freguesia e foi votada. E a decisão foi tomada. Portanto, o que o PS vai fazer é respeitar a decisão das populações. Se a decisão das populações for não querem, então nós também não quereremos. Se as populações quiserem e se trouxer algum retorno para o território, então muito bem. Fernando Fonseca, qual é a posição do CDS relativamente a essa questão? matéria? O CDS levou uma moção à Assembleia Municipal contra a instalação das eólicas e explicávamos porquê, pelo grave atentado ecológico que vai produzir em toda aquela região, para além de estar praticamente no limite do Parque Nacional do Peneda Gerês, mas está na zona do pré-parque do Parque Nacional do Peneda Gerês. Para além disso, também está a afetar a paisagem, o monumento nacional, que é a paisagem cultural de Sestelo. Portanto, por si só, já há medidas restritivas que impedem a construção deste parque eólico. Relativamente à questão das populações e daquilo que foi dito, as populações, que eu saiba, de Sestelo, numa reunião da Câmara, foram em massa dizer que estavam contra o parque eólico. Isto é o que eu tenho conhecimento. Numa reunião da Câmara Municipal, já aqui há uns meses, a população de Sestelo esteve presente e manifestou-se contra o parque eólico. Agora, há aqui questões que se prendem com aquilo que nós queremos, porque Sestelo, nesta altura, é um fator de atração do turismo com grande procura por parte de populações de todo o país e até fora. Nós, ao criarmos este parque eólico, que vai tentar... Portanto, sabemos que estes parques eólicos, ao serem instalados, provocam escavações brutais, alteram a orografia dos terrenos, tem que se criar acessos para estes parques eólicos. Depois há uma linha de muita alta tensão, outra linha, que nós já sabemos pelos prejuízos que causam às populações, portanto, são a questão do campo eletromagnético criado, que cria problemas na saúde das populações, vai trazer problemas no que diz respeito à fauna e à flora, porque os campos magnéticos alteram, de certa forma, até o sentido de orientação das aves. Todos estes prejuízos que vão causar, de forma nenhuma, vai trazer benefício àquela população. Eu penso que as populações têm que ser mais bem esclarecidas pelos prejuízos enormes que isto vai trazer, e nós no CDS, ao levarmos esta moção à Assembleia Municipal, que teve uma larga votação contra, o Partido Socialista foi favorável, foram os únicos, todo o resto da Assembleia Municipal foi contra, precisamente pelos atentados que isto iria provocar, quanto à ecologia, quanto à biodiversidade, quanto à paisagem, quanto aos perigos para a natureza. E também quer natureza, porque há ali uma população residente que tem que se beneficiar das condições existentes atualmente, que são essas o grande fator de atratividade. Portanto, trouxemos essa moção e que foi votada contra. E somos contra o parque eólico. Acho que ficou claro. Estamos a chegar ao fim deste espaço de debate. Vou pedir agora uma declaração final. João Braga Simões. Muito bem. Os arcoenses têm, a 12 de outubro de 2025, uma decisão importante para tomar. E no momento em que todos nós ouvimos dizer que os políticos estão longe das pessoas, que os políticos não falam às pessoas, eu não devo deixar de notar que neste debate falta o incumbente do PSD. Olegário Gonçalves recusou vir a debate. É algo a que estamos acostumados. O PSD nunca vem a debates autárquicos, nunca dá a cara, nunca fala à população, nunca se submete ao escrutínio que um debate poderia provocar e, acima de tudo, esclarecer os eleitores acerca das suas propostas. Infelizmente, não vemos da parte do PSD nunca, e agora ainda mais, esta disponibilidade para virem a jogo, para participarem do ambiente democrático. Felizmente tivemos esta oportunidade e eu agradeço
em nome do Partido Socialista e de todas as listas que nós apresentamos a eleições, esta oportunidade de poder aqui esclarecer os eleitores, mas não posso deixar de notar a pena que tenho por não termos aqui presente as outras forças políticas. Aliás, com todo o respeito, Henrique Fonseca, nem o candidato à Câmara do CDS aqui está hoje, está o candidato à Assembleia Municipal, muito bem, o CDS está representado, mas um debate que deveria ser entre candidatos a Presidente de Câmara, no fundo, acaba por ser apenas um Presidente de Câmara futuro, eventual, aqui presente. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar aos arcoenses é que nós acreditamos que há uma oportunidade agora para fazer algo diferente pelo Concelho. Nós temos, de facto, uma visão diferente para Arcos de Valdevez, uma visão que permeie o mérito, que dê oportunidades justas a todos, que consiga, de facto, provocar a alternativa democrática que é tão saudável para um território como o nosso. Nós vimos há muitos anos de trabalho e os últimos anos foram especialmente notáveis. Por isso, criamos equipas, criamos capacidades técnicas, temos a competência necessária para finalmente assumir os destinos de Arcos de Valdevez. Esperamos poder contar com a confiança dos arcoenses. Muito obrigado. Fernando Fonseca. Pronto, fazer um apelo à população para que votem nas nossas propostas. Nós temos um programa ambicioso, é diferente daquilo que o PSD tem preconizado até agora e, por isso, fazemos apelo às populações para que vejam o nosso programa e tenham em consideração que tudo isto que nós propomos é precisamente para o desenvolvimento e benefício do Concelho. Sabemos que temos uma comunidade lá fora muito grande e também todos aqueles arcoenses que estão no exterior e que queiram investir em Arcos de Valdevez, o CDS irá dar condições para que tenham todas as condições para que se façam os investimentos necessários para benefício e prosperidade da sua terra. Relativamente à questão que o Dr. João Simões colocou de não vir o candidato a Presidente, isso tem a ver com o facto de nós no CDS estamos muito virados para a agricultura e hoje há vindimas. O Pinto Osório hoje tem vindimas e ele não pôde vir. Para a semana eu também estou impossibilitado de vir a qualquer debate, porque tenho eu as vindimas e, portanto, temos de estar presentes na nossa atividade e, como tal, é também desta forma que contribuímos para o desenvolvimento e para o progresso da nossa terra. Muito obrigado aos dois por terem estado presentes aqui neste espaço de debate, que esperamos que tenha sido esclarecedor para os municípios de Arcos de Valdevez.